aspecto, como falamos, científico, filosófico, que Jesus falou tanto da reencarnação, nos ensinou naquela época a reencarnação, e o Espiritismo interpreta agora os ensinos de Jesus, lembrando e dizendo assim, que é nascer, viver, morrer, renascer de novo, progredir sempre, tal é a lei. E temos o terceiro aspecto que Kardec nos recomendou. E vejam só, a sabedoria do nosso codificador, com tanta precisão que parece que é para nos esclarecer no momento que hoje surgem essas dúvidas. Kardec nos disse, o terceiro é o aspecto moral, com consequências religiosas. Ele não nos disse que era sentido como religião, porque em todas as obras básicas, inclusive nos números das revistas espíritas, que forma, sem dúvida, o conhecimento básico da nossa alcandorada doutrina, o Espiritismo, nunca, em nenhum momento, Kardec ou essas ondas, por informações dos espíritos superiores, consideraram o Espiritismo uma religião. Mas como se ser religioso? Essa que é a importância. Porque essa consequência religiosa que não poderia ser diferente, porque o homem está sempre se ligando a Deus, mas sem nos colocar o Espiritismo sujeitando a estatutos, a autoridades, a hierarquias, a dogmas, a sacramento, como estavam os atos formais que identificam o verdadeiro sentido de uma instituição religiosa. O Espiritismo não tem. Não condena, mas não tem. O Espiritismo informa, nos prepara, nos eleva, nos espiritualiza, nos procura realmente praticarmos, vivenciarmos os ensinos. E é necessário que também dediquemos muita atenção na importância da mediunidade. Nós sabemos, por as nossas obras básicas, por tudo que o nosso codificador nos deixou, o livro dos médiuns nos mostra, é tanto que ele inicia nos conscientizando da essência da natureza de Deus. Veja que como é profunda a mediunidade. Porque ela depende sempre o seu desenvolvimento, a sua prática, da evolução espiritual do ser humano. Na época do Cristo, por exemplo, a mediunidade se processava de forma diferente da de hoje. Jesus, quando instituiu, como nós falamos antes, naquele momento, que ele disse que rogaria ao Pai, quando ele prometeu o Consolador prometido, ele disse que viria o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, que a humanidade, o povo, não poderia entendê-lo no momento que estava. Mas os apóstolos, sim. Porque nós sabemos que os apóstolos eram espíritos que vieram com missão de servirem de ministros de Jesus. Eram espíritos de um grau evoluído, de evolução, capazes de entender o que era mediunidade. Mas, como nós sabemos, o linguajar, a terminologia que usamos e que forma a língua de comunicação do homem encarnado, do espírito encarnado, é diferente. E não dizem tudo, não significa tudo. Nós chamamos de mediunidade hoje, e o
fenômeno do recebimento de mensagem do plano espiritual e transmitindo. O médium é um instrumento que medeia o que recebe, transmite. Para ser configurado o mesmo processo, tem que haver intermediação. Mas nós sabemos que esse processo que a mediunidade é um processo da lei de comunicabilidade universal, a linguagem dos espíritos. Essa é a linguagem dos espíritos que nos falam. No plano espiritual, nós sabemos que a mediunidade se faz não por um aparelho fonárico tão ainda diminuto como é o nosso físico, mas sim pelas cores, pelos sons, pelas vibrações, pelo perfume, pelo aroma. A mediunidade e a comunicação dos espíritos se faz por isso. E nós ainda temos que precisamos de termos. E os espíritos precisam dos termos em que nós usamos na dimensão que vivemos, num planeta de provas e expiações, ainda muito atrasado. Ele precisa desses termos. E seus ensinamentos precisam ser transmitidos. É um meio que a divindade, a misericórdia de Deus utiliza para transmitir os conhecimentos transcendentais, espirituais, assistindo um pouco, através do próprio homem. E a mediunidade, ela é restrita a certos seres encarnados ou não? Na verdade, como nós sabemos, como nós estamos dizendo, nós vemos que a mediunidade é para todas as criaturas, porque é uma faculdade do espírito. Não é, muitas vezes, como já ouvimos há algum tempo, que a mediunidade é uma predisposição orgânica, ou um dom concedido a determinadas pessoas, ou de privilegiadas pessoas, porque quem tem a mediunidade nos parece ser um privilégio, mas não é. A mediunidade é uma alavanca de progresso espiritual. Por isso que é uma faculdade do espírito, de todos os espíritos. Ela é que nos faz diferenciar dos nossos irmãozinhos inferiores. Ela é quem identifica e personifica o homem, o ser humano, como diferenciando de todos os demais seres da nossa dimensão, hoje da Terra. Por que é que a humanidade progride sempre? Por que é que a humanidade está sempre progredindo? Não é simplesmente prejudicado de uma civilização para outra, é pelos conhecimentos que estamos recebendo constantemente do plano espiritual. Se nós dermos atenção às questões 17 a 20 do Livro dos Espíritos, a 18 principalmente, quando há aquela pergunta se Deus permitirá que o homem penetre em todos os conhecimentos, ou se a misericórdia divina tem outros meios de trazer novos conhecimentos à humanidade.